Você quer saber qual que é um dos melhores investimentos hoje do Brasil? Qual que é um dos melhores gestores de fundos do Brasil e um dos fundos mais rentáveis, inclusive acessíveis do Brasil? Esse é o tema de hoje. Fique atento, dica de ouro que muitas vezes o seu gerente não vai dar, mas a gente está dando aqui. Primeiro, se inscreve no canal, por favor, isso ajuda demais o nosso canal a continuar ativo e de forma gratuita. Se inscreve, dá uma curtida ali no conteúdo, vá lá no Facebook, dá uma curtida na página, a gente vai ficar muito grato aí a você. Vamos lá, sem enrolação então. Qual é então, Thiago, esse investimento que você está falando que é tão bom? Poxa, que é um dos maiores gestores do Brasil de fundos? Sim. Rendeu aí muito bem também? Sim. Então vamos primeiro lembrar o que aconteceu em 2017. A gente inclusive já postou um texto sobre isso no blog também, né? Do Seu Futuro Tem Valor, seufuturotemvalor.com.br, isso mesmo. E aí o que acontece? Se você pega 2017, qual foi o queridinho dos investidores neste ano? Qual foi o investimento mais procurado e que teve um aumento maior de captações no mercado brasileiro? Fundos de investimento multimercado, guarde esse nome, fundo de investimento multimercado. Já gravamos vídeos explicando o que é essa modalidade de investimento. Por que é tão importante, Thiago? Todo assessor de investimentos, todo financial planner, todo CFP, o que for, ele sempre vai te indicar fundos multimercados, independente do seu perfil. Porque o fundo multimercado, ele é o meio termo em termos de risco. Ele tenta buscar entregar algo a mais do que o banco tradicionalmente entrega, uma aplicação tradicional como o CDB, LCI de renda fixa entrega, só que sem exagero de risco. Ele é um meio termo ali, então ele dá uma misturada um pouco em ações, em renda variável, câmbio, ele coloca também um pouco de renda fixa e isso dá um caráter de equilíbrio muito interessante. Faça qualquer teste de perfil de investidor e você vai ver que no resultado, nesse cenário atual, ele vai te indicar, pelo menos ali em fundos multimercados, de 20% a 40% da sua carteira. Poxa, eu acho que esse cara então tem um pouquinho de importância, né? E aí às vezes a gente fala, poxa, mas e previdência privada, poupança, não tem que ter também na carteira? Gravamos um vídeo sobre isso. Pesquisas mostram que os caras que sabem lidar com dinheiro, que são os high privates, os investidores com mais de 10 milhões em aplicações, sabe quanto que eles têm em previdência privada? 2,5% do total aplicado. É muito pouco. Já explicamos o porquê, não vou explicar o porquê, mas tem uma outra função previdência privada que é mais para sucessão, não é para investimento. E poupança? Poupança eles têm zero, não tem nada em poupança. Fundo multimercado já vai para em torno de 10%, em alguns casos mais de 30%, 40% quando a gente aumenta o nível de investimento, ou seja, pessoas que já têm 50 milhões, né? Quanto mais o cara tem grana, maior o percentual que o cara tem em fundo multimercado. Ora, gente, então esses caras eu acho que eles não sabem o que fazem, né? É melhor a gente dar um pouco de atenção para os multimercados. E hoje eu vou destacar então qual é o fundo multimercado que é considerado um dos melhores do Brasil. Voltando para 2017, eu ia falar, não concluí. 2017 aumentou o número de fundos, né, de investimento em fundos, e o principal queridinho foram os fundos multimercados. Mais de 90 bilhões em captação, que era o total de todos os fundos aplicados de renda fixa, ações, multimercados, até 2016, ou seja, o mercado dobrou de tamanho e boa parte foi tudo para os fundos multimercados. Por quê? Juros caindo, quanto mais os juros caem, menos a renda fixa paga, menos o CDB, poupança e tudo mais rendem, porque os juros saiu lá dos 14,25 em 2016 e chegou agora em 6,5, caiu mais que a metade. Então aplicações tradicionais estão rendendo muito pouco. E aí faz todo sentido, então, nesse cenário, começar a ser um pouco mais agressivo, mas sem colocar muito o pé no acelerador. E o fundo multimercado ele faz isso muito bem, sem exagero de risco. Ok, qual que é esse investimento então tão bom, Thiago, que hoje se destaca? O fundo, por exemplo, do Adam, da gestora Adam, do Mar Sapel, que é considerado ele é chamado do gênio, né, gênio da gestão, porque ele é considerado um dos melhores gestores hoje do Brasil. E o cara tem entregado resultado. E, gente, eu não ganho nada para fazer propaganda de ninguém aqui, tá?
Eu estou falando disso como assessor de investimentos, olhando números, e realmente o fundo impressiona. Ele tem em torno de 8 meses apenas, o Adam Strategy, e esse fundo ele já rendeu 17% em 8 meses. Isso equivale a mais ou menos 300 e alguma coisa do CDI, 315, 313 do CDI. É muita coisa. Então, se você compara com uma aplicação tradicional de banco, uma previdência, se você compara, por exemplo, com um fundo de investimento, um CDB, significa que esse fundo, Adam Strategy, ele rendeu 3 vezes mais do que qualquer estratégia tradicional de banco que você possa encontrar. Faz muito sentido, ele não tem uma volatilidade tão alta. Esse fundo, o que é a volatilidade? É o quanto que ele vai para cima e para baixo, né? Só fazendo parênteses, olhei minha colinha aqui, é 312%, é muito número para guardar, gente, tem que ter paciência comigo, é muita coisa. 312% o fundo tem de rendimento até agora. Fecha o parênteses, voltando aqui. Então esse fundo, o Adam Strategy, ele é um fundo que ele atingiu capacidade máxima de aportes muito rápido, ele abriu, assim, ficou pouco tempo aberto, porque houve uma entrada de recurso muito alta e ele tem limite para operar. Então ele tem mais de 10 bilhões já em custódia. E agora eu vou te dar uma informação muito importante. Esse fundo vai fechar de novo. Então o Adam, o Márcio Apel, inclusive ele estava no Investor Day, que é um evento exclusivo só para assessores de investimentos que eu pude participar, tive a honra de participar. Estavam ali os maiores assessores de investimentos do Brasil, os maiores gestores, economistas, muito legal. Evento fechado, exclusivo, que eu até fiz um vídeo resumindo sobre esse evento, sobre as informações que eu peguei. E o Márcio Apel, ele estava lá. E ele disse que em 2 anos, muito provavelmente esses fundos vão fechar para captação, eles vão atingir a capacidade máxima. E gente, se ele falou 2 anos, você pode ter certeza que vai ser menos, porque a meta que ele tinha de captação para esses fundos que ele tem, todos foram atingidas antes. Então fica atento, esse fundo vale a pena entrar. Claro que assim, tem um risco, né? Eu tô dando uma dica, tá, gente? Não vai também falar, Thiago falou, então eu vou lá e vou pôr tudo. Por favor, gente, isso aqui, eu nem gosto de fazer muita sugestão por isso, né? Isso aqui é tudo bem, uma indicação mais velada, né? Vamos dizer assim, faça se quiser, tá? Lembre-se que tem oscilação, não é renda fixa isso. Se você colocar dinheiro, você pode ter certeza que em alguns meses ele vai ficar negativo. Você pode ter certeza que ele vai ficar volátil. E em época de de eleição mais ainda. Agora, qual que é o legal da estratégia desse fundo? Esse fundo ele não tem como base estratégia em juros do Brasil. Esse é o maior diferencial desse fundo, porque a maioria dos fundos multimercados e de renda fixa ainda mais, eles vão ter a estratégia baseada principalmente em comprar ativos, por exemplo, CDBs, LCIs, CRIs, o que for. Ativos brasileiros que pagam juros. Tudo bem, o Brasil ainda tem uma das maiores taxas de juros do mundo, porém caiu muito e o que a gente vê é que esses caras pensaram um pouco diferente. O portfólio principal da carteira está em ações internacionais de vários países e com países inclusive com grau de investimento. O Brasil não tem mais grau de investimento. Ou seja, é um portfólio de carteira mais seguro do que os fundos tradicionais do Brasil, porque estão diversificando offshore com outras aplicações, outras empresas fora do Brasil, ações principalmente, então eles estão posicionados, eles abriram um pouco para a gente ali nesse evento exclusivo. Abriram um pouco da receita do bolo, digamos assim. Eles estão posicionados em Google, em Activision, eles estão posicionados em empresas europeias também de consumo, eles estão posicionados em empresas de tecnologia principalmente, Facebook. Então tem muita coisa legal, Netflix. E aí os caras estão ganhando uma grana boa, né? 17% em 8 meses, dá 1,4 ao mês de média. Faz uma simulaçãozinha rápida aí. Se você colocar R$1.000 por mês, a 1,4 ao mês de rentabilidade, colocando o valor inicial de 50 mil, que é o preço do seu carro, por exemplo, né? Vende o carro e aplica e começa a andar de Uber ou aluga um carro. Financeiramente vale mais a pena. 50 mil reais aplicados durante 15 anos a 1,4 ao mês, sabe quanto você vai acumular? 1,2 milhões. Você vai ficar milionário em 15 anos. Claro que não é uma promessa isso, gente. Eu nem faço parte da equipe da gestão. Ele vai oscilar ao longo dos anos. Mas, se você consegue um investimento que dê tudo isso ao longo de 15 anos, 1,4, você fica milionário com pouca grana. Esse é o poder de juro composto do mercado financeiro. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Tentei fazer um resumo aqui para vocês do que é estratégia.
do Adam Strategy, que é um dos melhores fundos hoje do Brasil. Eu vou procurar fazer vídeos um pouco mais práticos nesse sentido agora, para direcionar melhor vocês em boas opções de investimentos. Em vez de falar só de conceitos, mostrar produtos também, para você saber ir lá e colocar alguma coisa, e claro, com muita parcimônia, gente. Fundo multimercado, começa devagar, 10% da carteira, 20% da carteira se você é conservador. Agressivo, já pode colocar um pouco mais, mas diversifique os ovos, tá? Fique conosco, um grande abraço, porque aqui o seu futuro tem valor, e dá uma curtida, se inscreve no canal. Tudo de bom, até mais, um grande abraço.